Hoje é a primeira de algumas lições, não sei quantas, não sei até quando, mas vamos estar a falar algum tempo sobre isto. E porquê que nós vamos falar sobre fé? Porquê que nós vamos falar sobre fé? Porquê que é tão importante nós falarmos sobre fé? Se nós formos a perguntar no mundo se as pessoas têm fé, elas vão dizer que sim. Se nós formos a perguntar a elas o que é fé, algumas vão ficar sem saber responder, outras vão dizer, sei lá, que é uma crença, vão dizer que é, nem sei, que é acreditar em Deus. As pessoas vão ter vários tipos de definições e geralmente vai ir sempre de encontro ao estilo de vida que elas vivem. Porque toda a gente, quando se fala de fé, as pessoas associam sempre a religião, associam a Deus, associam à igreja. Mas nós temos que ver o que a Bíblia fala sobre este assunto. E porquê que é tão importante nós estudarmos e falarmos sobre este assunto. Então, se nós formos aí, que eles já estão abertos aí em Hebreus 11, nós vamos ver o que a Bíblia fala. E até podemos ir primeiro até aí na mesma página. No capítulo 10, no versículo 38, diz assim: mas o justo, quem é que está aqui que é justo? Viverá pela fé. Diga, o justo, que sou eu, vou viver pela fé. E depois continua: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isto é Deus a falar. Se nós recuarmos na nossa fé, nós não damos prazer a Deus. Escusado será de perguntar quem é que está aqui que quer dar prazer a Deus. Toda a gente quer. Mas para nós darmos prazer a Deus, nós temos que viver um estilo de vida constante. Diga, constante. Constante. Há um versículo que eu gosto muito, que é em 1 Coríntios 15, 58. Você que estão a tomar notas, podem apontar aí. Eu vou confirmar se realmente é isso. Que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, diga firme, constante, sempre abundante, na obra do Senhor. E eu acho tanta piada estas três palavras e que estejam associadas numa mesma frase e que estejam associadas a um estilo de vida para o crente. Ser firme. O que é uma coisa firme? É uma coisa que não se demove. É uma coisa que não sai do lugar. É uma coisa que está firme. Podemos nos apoiar. E a Bíblia diz para nós ser firmes e constante. Constante. Uma coisa que é constante é que não muda. Não tem variação. Não é dependente de nenhuma circunstância. Não muda conforme o estado de humor. Não muda conforme a adversidade que está a passar. Não muda perante a circunstância contrária que está a viver. E é isso que a Bíblia fala. Estou a associar versículos para você compreender que ao longo da Bíblia há um padrão de vida pelo qual nós, os filhos de Deus, devemos nos reger. Ser firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Sempre abundante. Não importa o que nós estamos a passar, não importa qual a circunstância, não importa a adversidade, não importa se estamos no alto do monte ou no fundo do vale. Esta semana tenho estado a pensar sobre isto. É de escrever, vocês vão de ver a seguir, no meu blog. Que seja no alto da montanha ou no fundo do vale, a nossa condição para com Deus deverá ser sempre igual. Firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Pensamentos soltos, by Cristina. E depois eu hei-te de pôr lá. Mas isso para dizer o quê? Que há um padrão, irmão. Há um estilo de vida. E há um estilo de vida que deverá ser superior ao estilo de vida do mundo. E quando nós vemos aqui em Hebreus 10, 38, que o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele, está a dizer que nós não podemos sair nunca, jamais, deste padrão de fé que nós devemos viver. E sabe porquê? Veja aí Hebreus 11,
no versículo 6. Vou saltar, mas depois vamos recuar, vou para a frente, para trás, para você ver. Hebreus 11, 6. Diz assim: ora, diga ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar-lhe. E depois continua, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé ela engloba em si mesma duas vertentes. Não só nós temos que acreditar em Deus. E quando nós acreditamos em Deus, irmão, nós estamos, estou a falar para um público que sabe quem é Deus. Porque o mundo lá fora, quando fala em Deus, eles falam de uma forma abstrata. Mas quando nós estamos a falar aqui, quando a Bíblia diz que é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, está a falar Deus Pai, Deus Filho, Deus o Espírito Santo. Não vale acreditar num Deus sem acreditar em Jesus. Não está, isso não é fé. Não vale acreditar no amor. Como alguém me disse esta semana, para mim o meu Deus é o amor. Não. Não vale acreditar no Deus que ninguém conhece. Quando a Bíblia fala de Deus, nós sabemos que a Bíblia está a falar de um Deus pessoal, está a falar de um Deus que são três pessoas numa só, e num Deus que se revela a cada um de nós. Então, quando nós estamos a falar que sem fé é impossível agradar a este Deus, porque nós temos que nos chegar a Ele sabendo que Ele existe, e não só que Ele existe, nós temos que acreditar que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E esta é fé. Acreditar que Deus vai dar galardão. Quem é que sabe o que é um galardão? É uma recompensa, é um prémio. Deus é galardoador daqueles que o buscam. E agora a questão é, como é que eu vou buscar a Deus? O que é que significa buscar a Deus? Buscar a Deus não é você ir para o monte orar. Buscar a Deus não é você vir à reunião. Buscar a Deus não é você estar aqui sentado a me ouvir. São coisas que podem acrescentar à nossa busca de Deus. Mas buscar a Deus é você, no seu coração, na sua casa, no seu dia-a-dia, buscar a palavra de Deus. E buscar a Deus significa, o que é que Deus diz neste assunto? Nesta situação, como é que eu vou reagir? Qual vai ser o meu comportamento? Qual vai ser a minha resposta? E depois continua, vamos ao versículo 1, diz assim, ora, vamos definir o que é fé. Fé, diz assim, ora a fé, eu vou ler em duas versões diferentes, não muito diferentes de si, mas diz assim, ora a fé é o firme, diga firme, já ouvimos esta palavra hoje, sim ou não? Ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, digo esperam, e a prova das coisas que se não veem. Noutra tradução diz, ora a fé é a certeza, diga certeza, das coisas que se esperam e a convicção de factos que se não veem. Você está a ver, só este versículo aqui, nós tínhamos que ficar parados e compreender o que está aqui. A fé é a firme certeza das coisas que se esperam e a convicção de factos que não se veem. Como é que eu traduzo isto para a minha vida hoje? O que é que nós não vemos? Aquilo que nós não vemos, irmãos, são coisas espirituais, porque aquilo que é material nós vemos. Aquilo que é deste mundo, aquilo que é perecível, nós vemos. Aquilo que nós não vemos, que é o que a Bíblia está aqui a falar, são as coisas espirituais. E a Bíblia diz lá em Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então a fé está a falar que a fé é a convicção destas coisas que Deus fala em Efésios, destas bênçãos que estão lá em Efésios, é a convicção daquilo que não se vê, mas que é real. E este, irmão, este modo de viver, viver pela fé, é loucura para o mundo. Porque uma pessoa que vive pela fé, ela vive o quê? Ela vive na certeza daquilo que ninguém vê. É a mesma coisa que uma pessoa está doente. Toda a gente vê que ela está doente.
Ela sabe que está doente. Na sua cara vê-se que está doente. Ela sente que está doente. Ela se calhar não consegue andar porque está doente. Mas uma pessoa que tem fé, ela diz, pelas pisaduras de Jesus, eu estou curada. E quem é que compreende isto? Ninguém compreende, só mesmo aqueles que são da mesma fé. Sim ou não? E quem fala para a doença, fala para outra situação qualquer na sua vida. Seja uma dificuldade financeira, seja doença, seja um casamento a falhar, seja filhos por maus caminhos, seja aquilo que for, seja a sua vida, seja o seu coração. Uma coisa é a evidência daquilo que você vê, daquilo que você sente, que você pode tocar e apalpar e sentir. A fé não se baseia nisso. A fé baseia-se nas promessas de Deus e isso é outra coisa, outro ingrediente para a fé. Ouça bem, irmão. Um ingrediente principal para haver fé é uma promessa de Deus. E se há uma promessa de Deus, irmão, você pode ficar bem firme. Que se há promessa e se você tiver fé associada à esperança, você vai ver, você vai viver, você vai ter materializado na sua vida aquilo que você não vê. E depois continua no versículo 2. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Noutra tradução diz, porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. No versículo 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Isto parece uma linguagem confusa. Mas aqui a Bíblia está-nos a dizer, irmão, aquilo que você tem que guardar hoje no seu coração é que a fé é uma convicção, é uma força associada à esperança. Porque na Bíblia nós acabamos de ler que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Em 1 Coríntios 3:13 diz, ora, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Se a esperança não fosse importante, nunca estaria associada às três coisas que vão permanecer, a fé, a esperança e amor. E agora vamos desmistificar aqui um pouco o que é a esperança. Eu estou a falar de esperança bíblica. Eu não estou a falar daquela esperança que é a resignação. Olha, não funcionou, mas olha, alguma coisa há de acontecer. Isto vai melhorar, as coisas vão melhorar. Não estou a falar de resignação. A fé precisa ter associada a si a esperança, que é aquele versículo, 1 Coríntios 15:58, é ser firme, é ser constante e é ser abundante na obra do Senhor. Se você não tiver associado à fé, à certeza das coisas que você espera, se você não tiver associado a esperança, e eu vou dizer uma coisa, se você procurar na Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala muitas vezes sobre esperança. Esperança nas coisas futuras, esperança naquilo que vai acontecer, esperança nas promessas de Deus, esperança num dia nós irmos com Jesus, esperança de irmos para o céu. A Bíblia fala em esperança. E um cristão não pode ter a esperança igual ao mundo. Não é aquela expressão que o mundo usa. A esperança é a última a morrer. Não é essa esperança. Não é uma esperança que nos leva a nós nos resignarmos, a nós nos acomodarmos a uma situação e o português é muito assim. O português é muito cômodo. O português é cômodo nas situações porque nós temos esta esperança vã, falsa. E nós, a esperança ele vai morrer. Isto vai melhorar. Está o país de pantanas, mas o português está bem. Porque vem o Natal, por onde já esquecer tudo. Depois vem o Carnaval são 2 dias. Ou seja, é uma esperança que se resigna. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia nunca fala que é para você se resignar. A Bíblia não fala que é para você se acomodar. A Bíblia fala para você ter um espírito de fé, com a certeza que as coisas, pela palavra de Deus, vão acontecer. Sabe porquê? Sabem que está baseada a nossa esperança? Porque fiel é aquilo que prometeu. Fiel é aquilo que prometeu. A Bíblia fala que Deus não pode mentir. E se Ele foi fiel para prometer, a Bíblia diz que Ele será muito mais fiel para fazer cumprir a nossa vida. Deus não mente. Deus não falha. Ele não se arrepende. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se você tem uma promessa de Deus, o problema, irmão,
O problema é que, hoje em dia, metade da igreja não conhece as promessas de Deus, não conhece uma promessa para se apoiar, para descansar em cima. Se eu for a perguntar aqui, quem é que tem filhos? Quem é que tem filhos aqui? Levanta a mão. Se eu for a perguntar agora, assim, as pessoas estão desprevenidas, um versículo bíblico para você se agarrar para a salvação do seu filho, se calhar alguns não saberiam. E é óbvio, irmão, que a palavra de Deus, como eu falei, a fé tem que estar baseada numa promessa de Deus. Se essa promessa de Deus, você nunca vai poder andar na fé. Compreende? Se eu for a falar sobre a vida financeira, alguns com certeza não iriam saber de cor um versículo sobre a vida financeira que lhe dê sustentabilidade, que lhe dê um chão que você se possa apoiar, para você confessar, não importa a situação que eu estou a passar, porque a Bíblia diz. E recitar o versículo. E por aí fora. Seja para que área da sua vida. Mas sabe uma coisa? A Bíblia é tão espetacular que ela não deixa nenhuma área da sua vida a descoberto. O desafio está em nós a cada dia, nós sabermos a palavra de Deus, conhecermos a palavra de Deus, conhecermos as promessas de Deus para quê? Para que nós possamos caminhar neste estilo de vida de fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. Nós podemos fazer montes de rituais, irmão. E eu vou dizer uma coisa, fé não é vir à igreja, fé não é ser o pastor, fé não é servir, fé não é você trazer os dízimos sem falhar todos os meses, fé não é nada disso, isso são rituais, irmão. É claro que a fé genuína nos leva a fazer determinadas coisas. Compreende? A fé que nós temos em Deus, a fé que nós temos em Jesus, na sua palavra, ela nos leva, ela nos impulsiona a ter um determinado comportamento. Mas nada disso, por si só, é garantia de fé. Hello? Estão a compreender? Porque se assim fosse, todas as igrejas em toda a parte do mundo seriam pessoas tudo prósperas, sem qualquer tipo de problemas, e não é assim que acontece. Nós vamos continuar esta lição, durante algumas semanas, irmão. E a intenção é o quê? Para quê que eu vou falar sobre fé? Para quê que eu vou falar deste ou daquele homem ou mulher da Bíblia? Para quê? É para que você possa saber que desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está cheia de homens e de mulheres como você, como eu, que passaram dificuldades. Que acreditavam em Deus e passaram dificuldades. Que acreditavam em Deus, serviam a Deus e passaram por problemas. Passaram por situações em que quase morreram. Passaram por situações em que perderam um filho, em que perderam a mulher. Mas o que é que os diferenciou dos demais? Foi fé. Foi fé. Aquilo que vai diferenciar a si e a mim dos demais é fé. Mais nada. Não é os rituais que possamos fazer. Não é o título eclesiástico que possamos ter. Não é a posição que você ocupa na igreja. Não é nada disso que vai diferenciar. O que vai diferenciar um cristão verdadeiro é fé. Diga fé. Amém? E agora eu vou fazer uma pergunta. Não vou dar a resposta ainda. Esta é para você ir para casa pensar. E eu vou fazer um desafio. Quando você for a pensar, a partir de agora, em qualquer assunto da Bíblia, em qualquer questão que nós possamos colocar, você que não pense à sombra daquilo que você aprendeu. Se possível, você que esqueça aquilo que você aprendeu no passado e comece a fazer uma nova busca. E a minha pergunta para si hoje, o meu desafio para si hoje, que eu não vou responder, é: será que a fé pode ser aumentada? É o meu desafio. Será que a fé pode ser aumentada? E você vá para casa, estude e traga-me provas bíblicas que a fé, que nós podemos, de alguma forma, aumentar a nossa fé. Ok? Isso serão cenas do próximo capítulo. Então, fé é uma garantia. Fé é uma prova. Fé é um título de propriedade da esperança.
Alguém sabe aqui um título de propriedade? Quem é que está aqui e tem carro? E quem é que tem um título de propriedade do carro? A fé passa em seu nome o título de propriedade daquilo que você ainda não vê. Está a ouvir? Passa em seu nome, no título de propriedade põe o seu nome daquilo que você ainda não vê. Por isso é que às vezes é tão difícil nós vivermos pela fé. Fé é crer, é acreditar que Ele existe, é acreditar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Em 1 João 5,14 diz, esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele o quê? Ele nos ouve. Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, segundo a sua promessa, 1 João 5,14, se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, significa segundo a sua promessa que está aqui, nesta palavra, irmão. Por isso é que nós temos que sempre, a cada reunião, eu vou sempre ser chata consigo. A solução para a sua vida, irmão, está no quanto você conhece esta palavra. Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Eu sei que Ele me ouve. Você sabe? Você tem a certeza que Ele o ouve? Isso sabemos que Ele nos ouve, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. E sabe o que é que eu tenho percebido, irmão? Nós às vezes pensamos que somos assim umas grandes pessoas e que Deus nos responde para nos satisfazer. Mas sabe a razão principal porque que Deus responde à nossa oração? Sabe porquê, irmão? Eu tenho a certeza absoluta que a razão principal porque Deus cumpre a sua palavra e nos responde à nossa oração é para que o nome dele seja glorificado. Quantas vezes Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, para quê? Para que o vosso gozo seja completo, para que o Pai seja glorificado. Então, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, com fé, na sua palavra, na sua promessa, e essa coisa se cumpre na nossa vida, não é porque nós somos grandes pessoas, é porque Ele não pode mentir. A glória é para Ele, irmão. Por isso é que nós não podemos usar versículos isoladamente. O Steven desta semana pôs, a pior coisa que pode acontecer é um pastor pegar num versículo isoladamente fora do contexto. Nós não podemos usar um versículo, sei lá, que Deus vai lhe dar tudo aquilo que você quer. Porque não é assim. Deus vai dar a si aquilo que está prometido a si. E será que Deus pode dar outras coisas que não estão prometidas? Pode. Mas isso já é um relacionamento entre você e Deus e é favor. Diga, é favor de Deus. É graça. Não é porque nós sejamos grandes pessoas, porque, vamos ser sinceros, irmão, que ninguém nos ouça. Nós não somos. Nós não somos assim tão grandes pessoas. Nós temos um grande Deus que habita em nós e Ele tem prazer. Irmão, Ele tem prazer em suprir a nossa necessidade. Ele tem prazer em cumprir a sua promessa. Para quê? Para que o nome dEle seja sempre glorificado. Para que por causa dEle se dê muitas graças a Deus. Você sabe quando você alcança o favor de Deus na sua vida e você dá testemunho ao mundo lá fora e você dá glória para Jesus, você sabe que é uma forma de dar glória a Deus. É uma forma de louvor a Deus. Você está a ver quando nós falamos que louvar e adorar a Deus é muito mais do que cantar. Quando você está a dizer, olha, eu orei, eu acreditei em Deus, na sua palavra e Deus cumpriu isto na minha vida. Glória a Deus. Você está a dar glória a Deus, você está a louvar a Deus, está a adorar. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala em Romanos 15, no versículo 4. Podemos abrir só para confirmar, mas vocês já estão há muito tempo sem abrir a Bíblia. Romanos 15. É um versículo simples para nós entrarmos. Quinze, 4 diz assim, porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos o quê?
esperança. Está a ver? Você que, se tiver uma boa Bíblia com concordância, você que procura esperança, e você vai ver como a Bíblia fala muitas vezes sobre esperança. É associada à fé, associada ao amor, é associada à paciência, é associada ao fruto do Espírito. Então, tudo aquilo que foi escrito no passado, foi escrito para nosso ensino. Quem é que está aqui e quer aprender hoje? Então, nós vamos aprender. Ainda aí em Hebreus 11, nós vamos ir ao fim de Hebreus. Esse capítulo 11 é aquilo que é conhecido como a galeria. A galeria da fé. Que aí nós vemos, por cima do versículo 4 na minha Bíblia, diz: exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Os primeiros heróis. E eu acho engraçado que diga os primeiros heróis. Significa que é suposto que aqueles não sejam os últimos. Tem que haver mais heróis. Não procure, que a minha Bíblia é diferente da vossa, ok? Hebreus 11, no versículo... Onde é que está? Que eu estou aqui noutra versão. No versículo 30. Ok. Vamos ler todos? Diga. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Quem é que conhece a história da queda dos muros de Jericó? Irmão, é uma história fascinante. É uma história espetacular que eu conheço desde que sou criança, não é? E eu achava espetacular porque aqueles homens e mulheres, eles rodearam uma cidade e eu aprendi que ao som das buzinas, ao som das trombetas, ao som de todos os músicos, aquele muro caiu. E hoje eu vou ver que não foi porque eles tocaram a música, não foi porque eles gritaram muito alto que aqueles muros caíram, eles caíram como? Pela fé. Foi pela fé. E nós vamos aprender que tudo aquilo que eles fizeram, nós já vamos ver o quê, para aqueles que não sabem, são rituais. Porque eles fizeram movidos pela fé. E porque obedeceram, aconteceu. Amém? Então vamos lá, Josué. Josué acho que é o 6º livro da Bíblia, sim ou não? Josué 6. Então vamos lá. Está toda a gente aí? Josué é o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. O 6º, o que é que eu disse? Está bem, mas eu disse os livros todos certos, sim ou não? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Pronto, essa parte está melhor. Sim, 6º livro da Bíblia. E então vamos só nos contextualizar. Jericó foi a primeira cidade conquistada pelo povo após eles terem saído da terra do Egito. Então, Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo de Israel, eles eram escravos, e foram conduzidos pelo deserto. Aquele povo todo pereceu no deserto, todos eles não entraram na terra prometida, e entretanto Moisés morreu, e a responsabilidade foi passada para Josué. Se você for a ver no capítulo 1, Deus anima Josué. Deus diz ele para ele se esforçar, porque assim como foi com Moisés, serei contigo. Porquê? Porque realmente era uma tarefa gigantesca que Josué tinha à frente. Eram 3 milhões de pessoas. Imagine quantos feitios diferentes. Um a reclamar da unha, outro a reclamar do pé, outro a reclamar não sei de quê, outro a reclamar que o pastor não me deu atenção, outro está muito calor, outro está muito frio, outro já comeu muita carne, outro não comeu carne. Eles tinham sempre que reclamar. Você que leia a história vai ver como eu não estou a exagerar.
eram murmuradores, reclamavam sempre de tudo. Então, Josué ele disse, pá, como é que eu vou lidar com esta gente? E diz isso, olha, esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo, Josué. E então ele enviou espias à cidade, foram uns espias à cidade, nós vamos falar nisso mais para a frente, para espiar esta que seria a primeira conquista do povo de Deus. Jericó estava numa posição estratégica em que precisava realmente ser conquistada para que o plano de Deus para aquele povo se cumprisse. E não era, hoje os nossos inimigos, irmão, são inimigos espirituais, ok? Não são, quando Deus nos manda conquistar são demónios. Mas naquela altura os inimigos do povo de Deus eram mesmo outros povos. E até nesta cidade houve um povo que foi totalmente destruído, os cananeus. Mas eles eram corruptos, eles eram maus, eles sacrificavam crianças, eles faziam rituais satânicos, eles sacrificavam crianças a deuses, era mesmo uma cidade horrível. E claro que o povo saiu da igreja, o povo saiu lá do Egito e Deus não podia permitir que ele se contaminasse com um povo que era mau. Os cananeus eles foram todos destruídos, era um povo mau. E então esta cidade, ela era rodeada, era uma cidade fortaleza, era uma cidade que tinha uns muros bem grandes, mas era uma cidade pequena, tinha cerca de 32 km quadrados, tinha muros de 9 metros de altura por 3 de largura, a ponto que se faziam corridas de cavalo em cima, construíam-se casas em cima da muralha, e o povo de Jericó, ele estava assim com o povo de Deus, porque a grandeza de Deus tinha-se espalhado e eles sabiam que o povo de Israel vinha a caminho. Sabiam que o povo de Israel vinha a caminho. E então eles fecharam-se em portas. A Bíblia fala que ninguém entrava, ninguém saía. Estavam com medo. Do lado do povo de Deus, eles também estavam com medo. Porque imagina uma cidade fortaleza, em que tinham muralhas bem altas. O povo de Jericó estava numa posição privilegiada em relação ao povo de Deus. Para conquistar uma fortaleza, irmão, não é fácil. Quem é que já viu filmes em que vimos que eles estão em cima das muralhas, estão com setas, tudo quem tenta subir é aniquilado, sim ou não? E então, da mesma forma em que o povo de Jericó estava com medo, também o povo de Deus devia estar amedrontado. Certo? Mas vamos ler. 6 no versículo 1. Eu vou só ler aqui. A cidade de Jericó tinha uma área de cerca de 32 km quadrados. Era uma cidade fortaleza, não somente para os seus habitantes, mas também para os da região agrícola em derredor. Os muros tinham cerca de 9 metros de altura, 6 de espessura. Jericó era considerada invencível por ter a proteção dos seus deuses e cananeus. A captura de Jericó era a chave para toda a estratégia bélica de Josué, pois demonstraria que o Deus de Israel era superior aos deuses cananeus, logo a derrota dos cananeus era inevitável. Ok? Isto é só uma parte histórica que eu estou a ler, uma explicação. Eles acreditavam em deuses estranhos. E para que o povo de Deus, sendo a primeira cidade que eles iam enfrentar, num povo que acreditava na proteção dos seus deuses, imagine, Deus tinha que fazer uma coisa ali grande, para saber que o Deus de Israel era maior que todos aqueles deuses. Amém? Versículo 1. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Pare e olhe para mim. Como é que Jericó foi conquistada? Nós lemos em Hebreus, foi pela fé. O que é que a fé tem que ter? Não. Uma promessa de Deus. Certo? Para você ter fé genuína, você tem que ter uma promessa de Deus. Você que veja, logo no início, disse o Senhor a Josué, Deus prometeu a Josué, olha, tenho dado na tua mão Jericó. Ou seja, o título de propriedade de Jericó foi logo passado por Deus a Josué. Sim? Estamos todos no mesmo pensamento? Agora você que pensa,
Nós não vamos ter nenhuma situação, irmão, em que nós vamos ter que ir com as trombetas e pandeiretas rodear uma cidade para ela cair. Mas nós vamos ter situação na nossa vida, problema na nossa vida, em que nós vamos ter que ouvir a palavra de Deus, conhecer a promessa e agir de acordo, ser obediente até o fim. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Ele está a dar instruções, ok? Deus está a dar instruções. Primeiro ele prometeu, olha, tenho dado Jericó nas tuas mãos, o rei, os valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. Ok? Vamos contar quantas vezes é que eles rodearam a cidade? Uma vez, vezes 6 dias, sim ou não? 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Quantas vezes é que eles rodearam a cidade? No total foram 13 vezes. Uma por dia nos primeiros 6 dias, e no último dia 7 vezes. Certo? 7 mais 6 dá 13. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o som da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes, levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Irmão, quando você vai para uma batalha, quando você vai para uma guerra, quando você vai para conquistar a sua terra prometida, você tem que ir com a arca do Senhor, você tem que ter a unção de Deus. Você tem que ter o Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus, sem a presença de Deus na sua vida, não vai chegar lá. Quando você estiver a tirar notas, não ter notas que o povo tocou buzina. Isso não interessa, irmão. Aqui não está em questão os rituais que se cumpriram. O que está em questão é que eles obedeceram. E nós estamos a ver aqui ingredientes. Nós vimos que Deus deu a promessa. Nós vimos que Josué escutou as instruções de Deus. Ele deu as instruções para o povo. O povo não questionou. O povo fez. E levaram consigo o quê? Aquilo que tinham de mais precioso, a arca do concerto. A presença de Deus. O Espírito Santo. Ok? E disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas. E a retaguarda seguiam após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo, não gritarás, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga, gritai, e então gritarás. Irmão, vamos lá ver. Será que isto foi fácil? Aparentemente é uma coisa fácil, não é? De fazer. Mas imagine lá aquela Maria que era a Maria Bilhardeira, que ela não se calava. Imagine. Porque a Bíblia diz que Deus deu ordem ao povo. Olha, os levitas iam à frente, eles iam tocando as buzinas. Mas o povo tinha que ir calado. Ir calado durante 6 dias. E nós, ao final do 2º dia, já estamos a reclamar. Ao final do 3º dia, mas eu já fiz. Eu já fiz aquilo que tu mandaste fazer. Eu fui para casa e li a Bíblia. Quando tu lês a Bíblia, eu li. Eu li um dia antes de eu ir para a cama. Está bem, mas era para ler 7 dias. Mas... Você está a ver? Está a tratar de quê? De obediência. O povo foi obediente e o povo não questionou.
O povo não perguntou, o povo, Josué, mas tem mesmo que ser 6 dias, não pode ser só 3. Quem faz 6 dias não faz 3 é a mesma coisa. Olha, a gente vai 2 vezes em 3 dias, pode ser. O povo era murmurador, mas eles não foram, eles obedeceram. Por isso é que pela fé, eles conquistaram. Irmão, nós a lermos esta história, é sério, eu não sei se você está a ver, eu estou a falar isto assim em tom de brincadeira, mas há tanta coisa que nós podemos olhar para a nossa vida. Quantas vezes nós desobedecemos a Deus em coisas simples? Quantas vezes nós podíamos simplesmente ficar calados? Cala a boca! Cala a boca! Não ponhas a tua boca a falar ao contrário. Não ponhas a tua mente a questionar porquê. Mas porquê tem que ser assim? Mas porquê? Mas porquê? Quando um cristão tem muitas perguntas, mas porquê? Digo-lhe sinceramente, é um cristão fraquinho. Quando tem muita pergunta, mas porquê tem que ser assim? Por quem é obediente não pergunta porquê. Quem é obediente não questiona. Quem é obediente não tenta negociar aquilo que lhe foi ordenado para fazer. E já vê que Deus deu instruções a Josué. Josué sabia que iam ser 6 dias, uma vez por dia, e no 7º dia ele seria 7 vezes, mas o povo não sabia. Ele só disse ao povo, vocês vão fazer aquilo que eu estou a mandar, e vocês fiquem atentos, porque quando eu mandar, vocês vão todos gritar. E às vezes a gente quer saber tudo. Às vezes queremos saber tudo, mas Josué sabia, mas ele não disse ao povo. Porquê? Porque Deus estava a testar uma coisa, a obediência. Diga obediência. Já estamos a falar aqui de 3 ingredientes. Fé, a promessa de Deus, a esperança e acrescentamos um quarto. O quê? A obediência. Você que faça um desenho, que está a tomar nota, faça um desenho. Fé, promessa, esperança, obediência. Fé, promessa, esperança, obediência. Mas eu já obedeci ontem. Fé, promessa, esperança, obediência. Hoje, obedece hoje. E amanhã, obedece. Fé, promessa, esperança, obediência. Samuel, temos que fazer uma música. No versículo 11, e fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando a buzina, parece uma linga-linga, sempre a mesma coisa, todos os dias, sempre a mesma coisa. Fé, promessa, esperança, e obedece ao manjerique. Obedece. Ser firme, ser constante, ser abundante. Não questiona. Faz as mesmas coisas, vez após vez, até tu veres cumprida a promessa de Deus na tua vida. Quantos dias vai durar? Será que é 1? É 2? É 3? Não sei. Faz até que o Senhor te dê ordem para gritar. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Glória a Deus. Isto deve ter sido, irmão, uma coisa espetacular. Imagine, eu tenho a certeza que Josué não falou com uma voz de fracassado, de fracote. Olha, vocês gritem, para ver se isto dá ou não. Olha, o Senhor disse para fazer, a gente vai fazer para ver se dá. Lá está a esperança que se resigna. De certeza que quando Josué disse, olha, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade, ele tinha certeza, irmão. Ele devia ter uma certeza dentro de si. Ele devia estar também com uma esperança para ver como é que aquilo ia ser, como é que ia acontecer. E o que é que aconteceu? Porém, a cidade será anátema, está a dizer, ao Senhor, e tudo quanto nela houver. Nela, somente a prostituta Raabe viverá,
ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, no versículo 20, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o som da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade, e tudo quanto na cidade havia destruíram, totalmente a fio de espada, desde a mulher, desde o homem à mulher, desde o menino até o velho, até o boi e gado miúdo e ao jumento. No versículo 24. Porém a cidade, tudo quanto nela havia, nela queimaram-no a fogo, tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. No versículo 27, diz assim: assim era o Senhor com Josué e corria a sua fama por toda a terra. Corria a sua fama por toda a terra. Aqueles muros caíram, irmão. E aquele que fez estes muros caírem, a razão porque Josué está lá em Hebreus 11, naqueles que alcançaram promessa, naqueles que foram heróis da fé, é porque eles foram obedientes. Diga obedientes. Eles foram obedientes, eles não questionaram, mas já fez uma vez. Faça. Faça a palavra de Deus. Faça aquilo que Deus manda você fazer. Tenha comunhão com Deus. Busque a promessa de Deus para a sua vida na palavra de Deus. E você que se mantenha nessa promessa, mantenha-se firme, porque com certeza Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Se Ele prometeu que não deixaria a Josué, Ele também promete a si e a mim. Não nos deixará nem nos desamparará. Amém? Glória a Deus. Para a semana nós vamos continuar a falar sobre outro herói da fé. E eu acredito que quando a Bíblia foi escrita, quando nós vimos a história destes homens, destas mulheres, a intenção não era que se ficasse por ali. A intenção era que o nosso nome, o seu nome, o meu nome, esteja sendo acrescentado por todos os milagres que Deus faz através de nós. Porque com certeza, eu tenho situações que eu poderia contar que foi pela fé. Quem é que já alcançou quem é que já viu muros na sua vida caírem pela fé? Eu já vi. Eu já vi na minha vida. E vou ver mais. E você também vai ver. Amém? Glória a Deus. Era isto que eu tinha para falar para si. Tenho aqui tenho aqui um estudo que por acaso é em relação à distribuição dos cananeus, que era mesmo um povo bastante mau. E queria só ler aqui uma coisa para si. Eles eram maus, eram.